falam em economia e que a ciência econômica ela vai estudar o funcionamento da economia em nível macro, como é que a gente faz? A gente olha aí para a realidade, eu olho para aquela janela e o que eu vejo? Eu vejo árvores, vejo a rua, vejo um poste com iluminação. Cadê a economia? Como é que nós, economistas, vamos olhar para essa realidade e vamos começar a querer entendê-la? Vamos descrevê-la. Se a gente for descrever no mínimo detalhe, será que vai ser útil? O que vocês acham? O seu José lá da esquina tem um barzinho, do lado tem um posto de gasolina. Será que vai ser útil se a gente for no detalhe? A macroeconomia, ela agrega as coisas. Certo? Eu vou apresentar para vocês, aí nos próximos slides, uma caricatura. Né? Um caricaturista, ele olha para uma pessoa e ele sabe que todas as pessoas têm 2 olhos, um nariz, boca, 2 orelhas. Alguns têm cabelo, outros não têm, mas enfim. Olho, boca e orelha, todo mundo tem. E 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, um nariz. E o caricaturista, o que ele faz? Ele olha para a pessoa, ele enxerga 2 olhos, nariz, boca e orelha, e vai descrever essa pessoa a partir desses elementos básicos, mas destacando as suas especificidades. Eu vou apresentar para vocês um esquema de como o economista olha para a economia em nível macro. É uma caricatura da realidade. A realidade é muito mais complexa do que isso. Mas nós vamos tratar ali, né? O economista seleciona alguns elementos básicos através dos quais ele vai olhar para a realidade. Então, a primeira coisa, a sociedade, né, na qual uma economia está implantada, ela é formada por pessoas. Pessoas que têm necessidades materiais, têm fome, têm sede, necessidade de moradia. E essas pessoas, por outro lado, elas desenvolvem atividades para produzir os bens e serviços necessários para atender essas necessidades. Numa economia de mercado, como a nossa, as pessoas ora são compradores, ora são vendedores. Esses são elementos, pressupostos básicos de como o economista olha para a economia. Como é que ele descreve? A primeira coisa que ele tem que enxergar. Famílias, de um lado, que vão, quando a gente olha para as famílias, a primeira coisa que a gente pensa é que elas vão demandar bens e serviços exatamente para atender suas necessidades. Do outro lado, empresas que vão ofertar bens e serviços, vão produzir bens e serviços. Esses 2 atores econômicos vão se encontrar aonde? No mercado de bens e serviços, para cada um atingir seus objetivos. As famílias para atender suas necessidades básicas e as empresas para vender o que produziram. Por outro lado, para produzir, as empresas usam fatores de produção. Elas vão demandar fatores de produção. Quem é que tem fator de produção? As famílias. Quais são os fatores de produção básicos? Mão de obra. Matéria-prima. Matéria-prima já é secundário, mas os básicos. Mão de obra. Capital e espaço. Terra. Terra, capital e trabalho. Quem é que tem? São as famílias. Como assim as famílias têm as terras? Ué, um pecuarista, que ele é dono de uma fazenda, ele não tem a terra? Ele não é proprietário da terra? Ok?
As empresas precisam de fatores, as famílias possuem os fatores. Elas interagem no mercado, então, de fatores de produção. Então, em nível macroeconômico, nós temos dois grandes mercados. O mercado de bens e serviços agregado, ali dentro tem arroz, feijão, sapato, trator, automóvel, serviços de saúde, serviços educacionais, está tudo lá dentro, agregado. E um grande mercado de fatores de produção, onde está tudo lá, mão de obra, capital, terra, certo? Quando as famílias, como demandantes de bens e serviços, elas vão ao mercado de serviços comprar, tudo que elas compram, né, nós economistas, em nível macro, vamos chamar de consumo. C de consumo. As empresas, como demandantes, elas demandam bens e serviços, demandam serviços no mercado de fatores de produção. As empresas usam esses serviços para produzir bens e serviços. O valor total dos bens e serviços produzidos será o que a gente chama de PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. As empresas, ao produzirem, usando fatores de produção, elas vão comprar esses serviços no mercado de fatores de produção e vão comprar das famílias esses serviços dos fatores de produção. As empresas, além de produtoras de bens e serviços, elas também precisam comprar bens e serviços no mercado de bens e serviços. Elas precisam comprar bens de capital. Por quê? Elas precisam investir para ampliar a sua capacidade de produção no futuro. Então veja, o economista, a gente lê no jornal, os investimentos na bolsa, os investimentos de CDB, tá? Esse não é o termo mais preciso para investimento. O termo preciso para investimento é a aquisição de bens e serviços para aumento da capacidade de produção no futuro. Essa é a definição de investimento. Quando eu compro um CDB, ponho dinheiro na caderneta de poupança, uma empresa compra CDB, enfim, isso tudo, né, do ponto de vista das famílias, é aplicação de recursos financeiros. Está muito mais ligado à poupança do que a investimento. Claro, a poupança financia o investimento, mas isso já é uma outra conversa. Então, as empresas produzem bens e serviços, adquirem bens de capital, as famílias adquirem bens de consumo, as famílias ofertam serviços de fatores de produção e as empresas demandam serviços de fatores de produção. Poxa vida, mas a gente vive numa economia monetária. Todos esses fluxos que foram desenhados aqui com linhas contínuas são fluxos em espécie. Mas a economia não funciona assim, troca, né? Uma empresa precisa de um torneiro e ela contrata o torneiro e paga com o automóvel. Não é assim que funciona. Funciona o quê? Através do que a gente já falou, do dinheiro. Então, a cada fluxo em espécie, existe um fluxo monetário ao contrário. As famílias recebem bens de consumo e entregam recursos monetários. As empresas entregam bens e serviços e recebem recursos monetários. Elas compram bens de capital, recebem bens de capital e pagam com recursos monetários. E assim por diante. Tudo bem? Será que existem outros atores? Mostrei aí nariz e boca. Será que tem mais alguma coisa? Diga. Governo, muito bom. O governo.
né? Antes da gente ir para o último, o que o governo faz? Em princípio, o governo tem que produzir bens públicos. Depois vocês vão aprender direitinho o que é bens públicos. A gente vai acabar falando alguma coisa ao longo do curso. Produz bens públicos. Para produzir bens públicos, ele realiza gastos. Por exemplo, paga o meu salário. Né? Isso faz parte dos bens públicos. Tá? Eu estou dentro de um processo de produção que é produzir economistas. Né? Então, ele paga o meu salário, ele gasta, ele comprou este computador, equipou, comprou a máquina que está nos filmando, né? Realizou gastos, comprou bens e serviços no mercado de bens e serviços. Como é que ele financia? Através de impostos. Impostos indiretos, que recaem sobre o preço dos bens e serviços vendidos pelas empresas, e impostos diretos, como o imposto de renda, por exemplo. Mais algum ator? Somos só brasileiros no planeta? Os outros governos? Né? Os outros governos? Eu não diria os outros governos, mas eu diria as outras nações. Né? O resto do mundo. Né? O que o resto do mundo faz? Ele quer comprar a nossa soja, então nós exportamos para o resto do mundo. O resto do mundo compra nossos produtos, aqueles que nós exportamos, e nós vendemos a eles, né, o que nós compramos deles, o que eles produzem, nós importamos. Por exemplo, tecnologia. Então vejam, quais são os elementos básicos dessa caricatura que o economista faz da economia. Né? Famílias, são 4 atores básicos: famílias, empresas, governo e o resto do mundo. Tá? Cada um desses atores tem sempre uma hora em que ele demanda, outra hora que ele oferta. E por isso que os mercados, o mercado, né, de bens e serviços de um lado, o mercado de fatores de produção do outro, estão organizando a interação entre esses atores. Tudo bem? Alguma questão? Quando a gente inclui o resto do mundo, a gente tira a ideia, o conceito de PIB e fica com o conceito de oferta agregada. Oferta agregada. Como é que a gente pode avaliar o desempenho de uma economia? O Brasil vai bem ou vai mal? Como é que a gente pode responder essa pergunta? Hã? Inflação pode ser um bom indicador. O que mais? Crescimento da renda. Crescimento da renda. Crescimento do produto. De certa forma, IDH também. IDH já é um indicador. É um indicador que envolve várias dimensões da questão. Legal, bom. O que mais? Desemprego. Desemprego, claro. Renda per capita. Renda per capita, claro. Superávit comercial, balanço de pagamentos. Como? Satisfação. Existem alguns questionários que tentam captar isso, né? O que mais? Desemprego, já falaram. Dívida externa. A gente acaba dividindo esses indicadores em indicadores econômicos e indicadores sociais. Os econômicos, eles são mais quantitativos, né? Então, em geral, a gente usa, como vocês falaram, o PIB per capita, taxa de desemprego, inflação, dívida externa e outros, tá? Mas também a gente usa, né, que adianta só crescer. A gente precisa ser feliz, né? E aí a gente vai para indicadores sociais. Quais são eles principalmente? O que vocês não mencionaram, distribuição de renda, né?
que a gente falou lá no começo. A gente gostaria de ter uma sociedade mais equilibrada, mais equitativa, né?